Quero saudar a todos na paz do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vocês já sabem, eu gosto muito de vocês. É um motivo de alegria. Sempre que o pastor Josivan nos chama, estamos prontamente disponíveis para atender o chamado. Glória a Deus. Eu gostaria hoje de compartilhar com vocês um texto que está em Oséias, o capítulo 8 de Oséias, profeta Oséias, logo depois de Daniel, capítulo 8, o versículo 12. Gostaria de falar um pouco sobre as Escrituras, falar um pouco da Bíblia para vocês, dando um texto aí do Antigo Testamento para a gente meditar um pouquinho. Amém? Vamos ler? Versículo 12 do capítulo 8 do profeta Oséias diz assim: Eu escrevi a ele as grandes coisas da minha lei, mas foram consideradas algo estranho. Deixe sua Bíblia aberta, a gente pode usá-la aí no decorrer da mensagem. O profeta Oséias é um profeta peculiar, né? Quando a gente lê, logo no início, capítulo 1 e 2, a gente vê aquele casamento do profeta com uma prostituta. E ele casa simbolizando o pecado de prostituição de Israel, que Israel se prostituía com outros deuses. Então o profeta Oséias, ele profetiza de uma forma oral, né, falando. Ele também escreve o que ele profetizou, e ele profetizou na prática, tomando uma mulher prostituta, casando-se com ela, e após ele ter um filho chamado Gisriel, a mulher vai embora, e ele depois vai buscar a mulher novamente, e traz, e tem mais, mais 2 filhos. Então você veja que é muito similar com o povo de Deus. Deus vai lá, traz o povo vai embora, Deus vai lá, pega o povo de novo e traz, O crente, Deus vai lá, pega o crente se afasta, Deus vai lá, pega o crente de novo. Então é uma mensagem muito atual, embora o profeta tenha vivido em 767 a 740 a.C., a gente ainda consegue encontrar exemplos na vida do profeta Oséias. O profeta Oséias, ele profetizou durante o reinado de Uzias, que era rei de Judá, e de Jeroboão II, que era rei de Israel. Ele profetizou especificamente a respeito de Israel, trazendo o juízo de Deus para aquele povo. O povo estava envolvido em idolatria, o povo estava envolvido em prostituição, e o povo não obedecia às leis do Senhor. Então o povo estava totalmente desviado. E toda vez que Deus levanta um profeta, o profeta ele vem para 3 coisas. Ele vem para edificar, ele vem para exortar e ele vem para consolar. Então, se ele vem edificar, é porque alguma coisa está quebrado, está precisando de uma edificação. Se ele vem exortar, é porque alguma coisa também está errado, o camarada está andando em caminhos ilícitos. E se ele vem consolar, é porque Deus quebrou o camarada, e Deus está dizendo: agora eu quebrei você, mas eu vou lhe refazer. Então, quando o profeta vem, não é algo bom, Quando a profecia vem, meu irmão, pode ter certeza que não é algo que vai trazer uma palavra muito boa, ou vai trazer uma palavra boa para quem é filho de Deus, aceita tudo, exortação, edificação. Pode quebrar o pau, Senhor, que eu sou teu filho mesmo, e aí minhas costas aguentam a mãozada do Senhor, porque Deus repreende e castiga todo aquele que ama, Então Oséias veio aí trazer essa mensagem
o povo, essa palavra de profecia. No capítulo 6 de Oséias, Oséias vai trazer aquele texto que muitos fazem até canção, né? Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele, né? E traz aquela mensagem de consolo para o povo se converter, para o povo voltar, para o povo se arrepender, mas o povo não se arrepende. O povo não para de pecar, o povo não para de se prostituir, o povo não para de adorar os outros deuses. Então Oséias vem agora dizer o veredito final da sua profecia: eu escrevi as minhas palavras para esse povo, eu escrevi a minha lei para esse povo, as grandezas da minha lei, mas esse leitor é um leitor que toma minhas palavras como algo estranho. E em 728 os assírios invadem o reino do norte, o reino de Israel, acaba com tudo, leva alguns cativos, e o reino de Israel desaparece do mapa em 728 a.C. Mas, queridos, a mensagem ela ainda é muito viva para nós, porque nós temos aqui, nesse texto, esquematizando em 3 partes, temos aqui o autor das Escrituras, porque eu escrevi. Deus está dizendo que eu sou o autor das Escrituras, eu sou quem dei a lei a vocês, eu sou quem dei a palavra de Deus a vocês, e nós sabemos muito bem que é dessa forma que acontece. O Espírito Santo, ele inspira o escritor a escrever a palavra de Deus. Se você abrir a sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 17, versículo 14, vamos dar uma lida? Êxodo 17, 14, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor disse a Moisés: escreve isto por um memorial em um livro, e repita nos ouvidos de Josué, portanto eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Nós vemos aqui que Deus diz a Moisés: escreve isto em um livro. E Moisés começa agora a relatar tudo o que o povo vai passando no meio daquele deserto. Então nós temos o Pentateuco, e nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, porque o próprio Deus mandou que Moisés registrasse para falar às gerações futuras. O autor deste livro que nós temos, esse livro que você está aí com ele em suas mãos, em sua casa, essa Bíblia sagrada, o autor destas palavras é o próprio Deus, Criador dos céus e a terra, né? É o nosso Deus soberano, todo-poderoso. Então toda vez que você quiser ouvir Deus falar, pode abrir a sua Bíblia e ler uma porção das Escrituras. Não lê um textinho, não lê um versículo não, mas pegue e leia uma porção inteira, porque você vai ouvir Deus falar com você, igual como Ele falou lá na antiguidade, Ele continua falando agora, através do seu Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ilumina o crente lê, e ele ensina, e ele inspira. Quanto de nós, ao momento de estarmos lendo a palavra, lendo a Bíblia, e a lágrima desce, a alegria formoseia o rosto, o coração aperta, porque as Escrituras é a palavra viva de Deus, porque o Espírito Santo vivo está dentro de nós, e quando lemos, ele nos ilumina com essas grandezas. Deus é o autor das Escrituras, o homem é o agente que escreve. E o homem sendo o agente que escreve, irmãos, Deus não altera em nada a parte da cultura do homem. Deus respeita a faculdade mental do homem, a cultura, o modo de viver, o modo de pensar. Cada autor, cada escritor, cada agente que escreveu a Bíblia, ele tem uma linguagem diferente, ele tem um hebraico diferente, ele tem um grego diferente, ele tem um aramaico diferente. As línguas originais você vai lendo, mas você vai vendo um estilo literário que cada um escreve, e cada um escreve de acordo com a sua faculdade mental, com a sua cultura, com as palavras que eram familiares para eles. Mas se você pegar e juntar toda a Bíblia e começar a ler, você vê que
embora tenha vários agentes diferentes, embora várias pessoas escreveram, a Bíblia, ela é uma só. Você lê de Gênesis a Apocalipse e ela não se contradiz. Você lê de Apocalipse para o Gênesis e não encontra um erro, não encontra uma falha, encontra uma unidade e uma coisa que o teólogo vai chamar de teologia sistemática, porque você lê toda a Bíblia e toda a Bíblia fala a mesma mensagem. Toda ela aponta para Cristo e toda ela aponta para o cumprimento de Cristo. De Gênesis a Apocalipse, a mensagem é Cristo, porque Deus é o autor da Bíblia. A palavra de Deus, muitas das vezes, ela não era escrita de imediato. Você vai ver qual é a força desse autor chamado esse Deus triuno, Espírito Santo, Pai e Filho, agindo na história da redenção. A coisa acontecia e não era escrito de imediato. E as pessoas passavam a história, a mensagem das Escrituras de forma oral. O ancião da tribo, o ancião de Israel, o doutor lá, o mais antigo que sabia das mensagens, ele vinha e ele passava de forma oral. E os homens passavam na sua residência, na sua casa, para os seus filhos de forma oral. E as pessoas iam passando a mensagem de forma oral. É claro, se você pegar Gênesis capítulo 1, Moisés não estava lá, sendo testemunho ocular, quando na terra não existia nada, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Mas Deus tinha inspirado, e as pessoas iam passando, né? A partir de Adão, a partir dos outros, e Deus ia passando de forma oral. Moisés não estava vivo quando veio o dilúvio. Mas, porém, o dilúvio é registrado não somente nas culturas hebraica, mas também na cultura babilônica, na cultura persa, em todo canto. Todo mundo diz que realmente houve um dilúvio, porque as coisas eram passadas de forma oral. As pessoas chamam de rema, a revelação oral. E se você estiver em casa e tiver um telefone sem fio, quando a gente fala telefone sem fio, a gente vai falando e a coisa vai mudando, né? Alguém vai alterando a história. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo conserva a mensagem. O Espírito Santo conserva a mensagem, porque se houve dilúvio lá no hebraico, houve dilúvio na Babilônia, houve dilúvio no persa. Então quando você junta as histórias, meu irmão, bate. Porque o Espírito Santo conserva a mensagem. Muitas pessoas têm problema com tradução da Bíblia, porque a gente tem King James, né? Tem a RA, Revista Atualizada, tem NAA, Nova Versão Atualizada, temos aí a Siriaca, que é a Peshita, que é a versão aramaica, aí tem a Septuaginta, Vulgata, meu irmão, é tanta tradução, mas eu quero dizer uma coisa, embora haja muita tradução, a mensagem é a mesma, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus conserva a mensagem, porque Ele escreveu, porque Ele é o autor, porque Ele é quem nos deu essa lei. Glória a Deus. Essa mensagem foi conservada para eu e você ler. Eu escrevi as grandezas de minha lei. Queridos, e pelo fato de Deus ser o autor da Bíblia, Deus que é perfeito, Deus que é santo, Deus que é maravilhoso, que nele não há perfeição, que nele não há irregularidade, que nele não há pecado, que nele não há nenhuma sombra de dúvida, nenhuma sombra de erro. Ele que é eterno, Ele que é todo poderoso, Ele que é santíssimo, Ele que é grande, Ele que é toda a perfeição. Por isso, Ele sendo o autor e tendo todos esses atributos, nós acreditamos que a palavra de Deus, ela é inerrante. Ela não contém erros. De Gênesis a Apocalipse você lê e você não vê erro na mensagem. Você não vê que a mensagem não se contradiz. Tem alguns cidadãos, né, a palavra certa, querem dizer que a Bíblia contém erro. E vamos pegar um aqui, fácil para a gente interpretar.
palavra de Deus lá em Josué, quando o sol e a lua param. Se a gente parar para pensar cientificamente, o sol e a lua não estão em movimento, está parado. O que move é a Terra. A Terra ela gira em torno de si mesma, uma velocidade de 1.700 km por hora. Então, o que acontece ali é que a Terra para. A Terra para, o Sol e a Lua nunca teve movimento. E as pessoas dizem, aqui encontramos um erro. Eu digo, não. Deus sendo perfeito e trabalhando com a faculdade mental do profeta, do escritor. O escritor não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então, o escritor logo, para ele, natural era que o Sol e a Lua parasse. E por isso ele escreve, o Sol e a Lua parou, porque para ele o Sol e a Lua parou, e não a Terra que estava em movimento. Mas você veja que a mensagem que Deus quer passar ali, não é uma mensagem científica, não é como funciona a rotação da Terra. O que Deus quer passar ali é que Ele é fiel, e que Ele fez a Terra parar, fez o Sol e a Lua parar, fez acontecer eu não sei, mas Ele fez acontecer para Ele dar vitória ao seu povo. A mensagem ali é que Deus traz a fidelidade, e não a mensagem científica, porque a Bíblia não é um livro científico, a Bíblia é o livro de Deus, é um livro religioso, para nos ensinar, para nos alimentar a alma, para nos revelar o Deus verdadeiro. Agora as pessoas querem usar a Bíblia com outras finalidades que ela não tem, e falaremos isso aí um pouco mais para frente. Mas Deus, sendo o autor da Bíblia, ela é inerrante. Ela não contém erros. Sempre que alguém lhe perguntar alguma coisa a respeito das Escrituras, pode ter certeza. Se você não souber no momento, vá para casa, dê uma pesquisada, mas você vai encontrar a resposta. Porque ela não contém erros. De Gênesis a Apocalipse, ela não contém erros. A Bíblia também, ela é infalível. Tudo que Deus prometeu de Gênesis a Apocalipse, toda profecia de Gênesis a Apocalipse, quer dizer que Deus sendo infalível, a Bíblia sendo infalível, Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu. A gente vê a primeira profecia em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, né? Da semente da mulher nascerá um. Então, quando Deus faz essa promessa, uma vez eu preguei sobre isso, eu falei sobre a macroatividade de Satanás. Porque quando Deus faz essa promessa ali no jardim, estava lá os personagens, estava lá o homem, a mulher, o diabo, né, o próprio Deus, e Deus profetiza, ó, da semente dela vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. E dali em diante o diabo vem tentando fazer com que essa promessa não se cumpra. Primeiro, ele vai ao ouvido de Caim, e Caim mata Abel. Depois, em Gênesis capítulo 6, ele fala que os filhos de Deus desceram, né? Então ele foi lá no ouvido dos filhos de Deus e influenciou os filhos de Deus a se relacionar com os ímpios, e começaram a nascer lá um povo corrupto, uma corrupção inteira. E Deus pega Noé, bota numa arca e com o dilúvio expurga a terra. Quando Noé sai da arca, a primeira coisa que acontece é que ele planta uma vinha, e o filho dele lá o vê pelado, e houve toda aquela confusão, e ele é expulso. Depois de Noé, Deus vai até Abraão. Gênesis capítulo 12 faz o chamado. Porém, Abraão era um homem que tinha uma esposa estéril, e a promessa sempre tinha um empecilho para cumprir a promessa que a semente da mulher viria ao mundo. Mas a Bíblia é infalível. A Bíblia é infalível. Vamos pular da história mais lá para frente. Vamos lá para o tempo de Esté. Quando Esté era rainha, houve um decreto para eliminar todos os judeus. Satanás queria acabar com todo o povo para que a semente da mulher não viesse a existir. Eu estou resumindo. Essa pregação eu demorei mais de 1 hora. Satanás queria exterminar o povo através de Amã, para que os judeus todos morressem, porque os judeus morrendo todos, Jesus não nasceria, querendo impedir que a promessa se cumpra. Quando Jesus vem ao mundo, você vai ver isso lá em Lucas. Quando Jesus nasce, o que é que Herodes faz? Dá um decreto para matar todas as crianças de 2 a 0 anos.
Para que a promessa, né, ali foi o último ato do dragão. A gente vê em Gênesis capítulo 12, a mulher pronta para dar à luz, o dragão pousa bem em frente a ela, mas o menino nasce e é levado aos céus. Então o dragão fica furioso porque ele não consegue fazer com que a promessa se... Porque a Bíblia é infalível. Se você ler lá Juízes, logo quando Deus vai falar com o pai de Sansão, Manoá, que Manoá pergunta, me diga o teu nome. Está ali a segunda pessoa da Trindade, o anjo do Senhor, e ele diz o seguinte, meu nome é infalível, porque tudo que eu prometo, tudo que eu falo, tudo que está dito, se cumprirá. A Bíblia é infalível, de Gênesis a Apocalipse, o que ele cumpriu, ele virá, porque como eu preguei aqui um domingo passado, porque ele vai cumprir o pacto, Jesus irá voltar para buscar a sua igreja, porque é infalível esta palavra, e ele vai cumprir o pacto. Mateus 24:35 diz, abra aí para você ver o que diz, passarão. Abra aí para a gente ler, que é muito bom ler a Bíblia. Mateus 24:35. Olha só o que diz. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Jesus dizendo para os discípulos. Os céus e a terra passarão, mas o que eu estou dizendo, o que eu disse, não vai se passar, não passará, tudo vai se cumprir, porque a Bíblia é infalível. Vai se cumprir tudo, viu, pastor? As coisas boas e as ruins também, porque ele diz que no final dos tempos vai vir guerra, epidemias, vai vir... Meu irmão, tá vindo ou não tá vindo? Vai se cumprir tudo. De Gênesis a Apocalipse vai se cumprir tudo. Vai se cumprir as coisas ruins, mas também vai se cumprir as coisas boas. Ele virá nas nuvens, os mortos ressuscitarão, os que estão aqui serão transladados, se encontrará com eles na nuvem para reinar com Jesus Cristo eternamente. Então vai se cumprir as coisas ruins, mas vai se cumprir as coisas boas, porque a Bíblia é infalível, inerrante, infalível. Aí vem a terceira coisa. Se ela é inerrante, infalível, ela é confiável. Podemos confiar na Bíblia. Podemos confiar nas Escrituras, porque não tem erro e porque ela é infalível, porque ela tem como autor Deus. Ele diz aqui em Oséias 8:12, eu escrevi as grandezas da minha lei. A segunda coisa que temos de interessante na Bíblia é a mensagem. Sabemos que o autor da Bíblia é Deus, que ela é inerrante, infalível e confiável. Agora vamos para a mensagem da Bíblia. A mensagem da Bíblia, as grandezas de Deus. Irmãos, eu resumi aqui rapidamente a mensagem da Bíblia, porque é uma mensagem muito rica. Então aqui é um panorama do que é a Bíblia para vocês, né? É um estudo misturado com a pregação, a gente dá aqui o lugar e vai fazendo. Então veja bem a mensagem da Bíblia. Eu resumi de acordo com o que eu li num comentário de Spurgeon. Ele disse os 3 R's: a ruína, a redenção e a regeneração. Essa é a mensagem da Bíblia. Primeiro, vamos falar da ruína, da queda do homem. Deus cria o homem, coloca no jardim, perfeito, sem pecado, bonito, cheiroso, dominador, namorador, né? Tinha Eva, né? Faz o homem lá. E Deus, tudo que era necessário para o homem viver, Deus dá. Comida, tudo. E havia uma árvore no jardim, que era a prova do homem, era essa, só não comer. E o diabo veio lá, deu aquela influenciada, o homem foi lá e comeu. Então acontece o primeiro R, a ruína, o homem cai. E vamos ver em Romanos capítulo 5, que por um só homem entrou o
pecado no mundo e a morte. Então todos nós já nascemos debaixo do pecado. A gente chama isso de pecado original. Se você ler Salmos 51, versículo 5, Davi vai dizer que em pecado eu nasci. Meu nascimento foi dado. A gente já nasce com esse pecado original, já nasce caído, já nasce desprovido de graça, desprovido de Deus, já nasce pecador. Então quando a criança morde o outro com raiva, é porque é o pecado dentro dela, assim, ó. Tá fraquinho ainda, mas vai crescendo, né? Quando a gente faz a rindade com o outro, não é porque a gente quer, não. É o pecado que faz a gente querer, né? Sem querer, querendo. Igual o Chaves. Então, pecado, irmão. Todo mundo, o homem não é bom, não. Essa história de que você é bom, de que você presta, é porque não convive com você. E quando passa a conviver, sabe quem você é, sabe quem eu sou. Né? Minha esposa sabe quem eu sou. Então, o homem não é bom, o homem é ruim. O homem nasce debaixo do pecado. Romanos capítulo 5 é o pecado original, porque Adão é colocado como um cabeça federal, o representante de toda a raça. E o pecado vem. Com todo mundo que nasce sobre pecado, é a ruína, a queda. Aí, irmãos, no plano divino, no plano dessa Bíblia, que é um plano que está determinado antes de todas as coisas, como diz Efésios 1, 3 e 4, né? Nós fomos escolhidos nele antes da consumação dos séculos para sermos seus, para sermos santos. Então, como esse plano era um plano desde antes, Deus mesmo sabendo que o homem ia fazer tudo isso, que o homem era mau, que o homem ia pecar, mas Deus não desiste de fazer o homem, de criar o homem. Deus cria o homem para que o homem possa adorar a Deus, e mesmo o homem pecando, aí vem agora o segundo R, o R da redenção. João 1 diz que no princípio era a palavra, olha. E a palavra era Deus. E a palavra estava com Deus. E a palavra se fez carne. Hebreus capítulo 1 vai dizer que Deus falou conosco, se revelando de muitas formas. E nesse último tempo, nesses últimos dias, Ele se revela através de Jesus Cristo. No Antigo Testamento tinha aquelas formas de revelação que você já conhece, né? Profecia, visão, sonho, urim, tumim. Então tinha toda aquela forma de revelação do Antigo Testamento. No Novo Testamento não existe mais isso. Só existe uma forma: Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é a revelação perfeita, Jesus é a palavra de Deus, é o Logos que estava com Deus, é o Logos que é Deus, é o Logos que tudo que existe veio dele, emana dele, é tudo por ele, para ele, por ele, é todas as coisas. Então, a redenção, segundo R, só que tinha um problema do pecado original, porque a mulher já concebe a criança em pecado. Aí o que é que acontece com Jesus, o nosso Redentor? Abra aí, Lucas. Abra aí, Lucas, que a gente vai ver o que é que Deus faz para que Jesus nascesse sem esse pecado original. Não, isso aqui é rico, viu? Aproveite isso aqui, que isso aqui é de Deus. Anote aí. Tome nota, anote o número. Lucas, deixa eu ver aqui a referência. Lucas 1. Que Maria. Lucas 1. É 2? É primeiro, né? Aqui? Primeiro. Finalzinho aqui, ó. Lucas 1.
O 26 é... Esse aqui é quando fala do nascimento de João Batista. Aqui. A partir do 31 aqui. Vamos lá. Lucas 1, 31 diz assim: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te sombreará. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Jesus. O versículo 35 é o chave. Primeiro que Maria concebe Jesus de nascimento virginal e tudo isso nós já sabemos, né? Ela não teve relação. Mas aí quando o texto diz: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo, a sombra do Altíssimo te cobrirá. A palavra está dizendo aqui que o Espírito Santo vai envolver você, Maria, vai envolver o seu ventre. E tudo que você passar para o menino vai ser purificado e santificado para não passar o pecado original para o menino. Não passar o pecado original para Jesus. Então, o texto ainda diz assim, faz bem claro: o santo que nascerá de ti. Porque o Espírito estava ali, cobrindo ela, durante toda a gestação. Durante todos os 9 meses, o Espírito Santo filtrando, para que o pecado original de Adão não fosse passado para Jesus. É por isso que ele viveu uma vida sem pecado. Aí no próprio livro de Romanos, capítulo 5, vai dizer: E por um só homem entrou a vida e a justificação por todos. O primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo faz a analogia, diz: o segundo Adão não tinha pecado não, o segundo Adão foi fiel, e fiel até a morte. Filipenses capítulo 2 diz: ele sendo Deus esvaziou-se de si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Esta é a mensagem do livro inerrante, infalível e confiável. Então, vemos agora começando a se cumprir o segundo R, né? O R da redenção. A ruína, o pecado, agora a redenção, porque Jesus veio. Porque Jesus agora está na terra, porque agora ele está caminhando, porque agora ele está indo de encontro à morte da cruz para ser expiação dos nossos pecados. Aí a gente vai lembrar do Antigo Testamento que o povo anualmente, lá em Levíticos capítulo 16, vai dizer que o povo anualmente fazia um sacrifício para que Deus perdoasse o pecado daquele povo. E agora Jesus é esse sacrifício para expiar, e nós não precisamos fazer anualmente, porque a carta de Hebreus, a carta aos Hebreus vai dizer que o sangue dos animais só fazia cobrir, só fazia dar uma ajeitadinha aqui para deixar bonito, e Deus ia só arquivando os pecados, só guardando os pecados. Mas em Jesus não, o sangue de Jesus, ele não cobre, o sangue de Jesus perdoa. Então Deus vai lá na sua gaveta, desarquiva todo o pecado do povo e imputa tudo em Jesus. É a expiação dos nossos pecados. Estão todos perdoados, os pecados de todo o povo de Deus, de todos os eleitos de Deus, do passado, do presente, e o que eu ainda vou cometer já está na conta. A fatura está paga. Glória a Deus! Aleluia! Tomara que eu não cometa muito não, né? Porque senão eu estou influenciando muito no sofrimento de Cristo lá na cruz. Quanto mais eu peco, é porque mais trabalho eu dei a Ele lá. Mais dor Ele sentiu. Então por isso a gente vai tentando, né, evitar.
a expiação dos nossos pecados. O segundo R da história da redenção, a ruína, a redenção. Agora vem a regeneração. Ele vem dar vida a todas as coisas. Aí vem, estávamos mortos, Efésios capítulo 2, nos nossos delitos e pecados. Mas Jesus vem e nos dá vida. Jesus vem e nos ressuscita. E para resumir, João diz que no final ele vê um novo céu e uma nova terra, né? E uma nova cidade que descia do céu. A renovação de todas as coisas. Ele vai dizer que o mar não existe mais. É a figura do mar, sabe o que é? É a figura do mal. No Antigo Testamento, o mal era simbolizado com o mar. Você vê que Jó, quando ele fala do Leviatã, quando Deus fala do Leviatã, ele fala de uma criatura marinha. Para você ver no próprio Apocalipse, é uma besta que sobe do mar. Então do mar era simbolizado o mal. Aí é que João diz, e o mar, o mal já não existe mais nesse novo céu e nessa nova terra. Esta é a mensagem do livro. Teve uma ruína, teve uma redenção e estamos aguardando agora a regeneração de todas as coisas. E eu quero dizer uma coisa, quem prometeu é infalível. Amém? Esta é a mensagem, é as grandezas da lei, a segunda parte do versículo. O autor das Escrituras é Deus. As grandezas das Escrituras é Jesus Cristo. E agora vem a terceira parte, que é a que nos cabe, que nós lemos e tomamos como coisa estranha. Eita! Eu quero ver quem vai dar glória agora. Eu quero ver quem vai dar aleluia agora, irmão, porque nós somos o leitor, nós somos aquele que lê e não acredita, nós somos aquele que lê e duvida, nós somos aquele que no momento de luta, no momento de frustração, né? No momento que chega a dificuldade, a gente chega a duvidar dessa infabilidade, a gente começa a duvidar e começa a ver, tem algum erro aqui, tem alguma coisa errada, porque nós somos um leitor meio estranho. Queridos, aleluias. Em primeiro lugar, nós como leitores, como crentes, como cristãos, nós somos um povo que professa fé na Bíblia e é um povo que não lê a Bíblia. É um povo, nós somos um povo que somos analfabetos bíblicos, porque você não conhece a Bíblia. Você pode conhecer alguns textos, mas toda ela você não conhece. E você vai dizer, mas é impossível que você saiba. Não é. Não é, porque o HD humano consegue guardar tanta besteira, tanto besterol, tanta coisa sem futuro. Mas quando se trata de ler a Bíblia, dá um sono, dá no seu, o WhatsApp toca, o celular toca, sai a série da Netflix, sai tudo, mas não dá para ler. Dá logo o sono, né? Parece que o diabo entra nos olhos do cara. Você olha assim, já quer, vou dormir, amanhã eu leio. E fica nessa história de amanhã eu leio e nunca lê. Porque somos analfabetos, nós não gostamos de ler a Bíblia. Povo que, né? Tomamos essas grandezas como coisa estranha. A gente gosta de ouvir. A gente gosta de dar glória na hora da pregação, mas a gente não gosta de ler. A gente não gosta de buscar os próprios pregadores. Só leem a Bíblia para preparar sermão. Não tem mais devocional. De pegar todo dia, eu vou ler aqui 3 capítulos, vou fazer um resumo do que eu li, e vou fazer uma oração em cima do que eu li, para que Deus, né, aplique essa palavra no meu coração, e eu saia daqui de casa agora, praticando o que eu li. Não tem. Tem as exceções. Deus conserva aí os 7.000 joelhos, que continua fazendo isso, mas a maioria dos joelhos estão tudo desviados, estão tudo na idolatria, estão tudo na prostituição. E quando eu falo prostituição, não estou falando do pecado carnal, não, estou falando do pecado do povo mesmo, sabe? Está envolvido com novela, envolvido com... Ele tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Então temos um povo que professa a fé nas Escrituras, mas não lê as Escrituras, né?
Eu tô fazendo uma série sobre discipulado e eu postei um vídeo. Meu primeiro vídeo de discipulado eu postei sobre a carta de Filemon. Falei da história de Onésimo. Eu fiquei impressionado como pouca gente conhece quem é Onésimo, né? Talvez você que esteja me ouvindo aí pergunte: quem será esse camarada? Pois é, tá na Bíblia. Aí cheguei, aí uma colega minha disse: cara, eu nunca tinha ouvido essa história na Bíblia. Eu digo: tá lá. Tá lá. Outra vez eu escrevi uma mensagem e falei sobre a história de Baraque. Aí, pai, eu nunca vi isso na vida. Eu digo: mas tá lá. Hoje eu estava lendo a história do rei Uzias, que ele foi lá queimar o incenso. Eu digo: meu Deus, eu nunca tinha parado para olhar isso. E o Espírito Santo mas tá aí. Tá lá! Só que a gente é analfabeto bíblico, a gente não lê. A gente às vezes lê até rápido demais, passa por cima, mas não lê. Nem percebe, o texto é tão rico, tem tanta coisa. Oh Deus! E por a gente não conhecer, né, essa coisa, a Bíblia, muitos de nós somos levados por qualquer vento de doutrina. Isso aqui me entristece, pastor. Porque a gente passa tanto tempo preparando uma mensagem como essa. O pastor passa tanto tempo preparando mensagem para doutrinar uma igreja. E vem um camarada aqui, camarada lá da caixa prego, da caixa bozó, só sabe dar grito, só sabe falar porcaria, e esse cara é admirado por toda a igreja. Pastor, chame fulano, para quê? Para ele dar uns gritos aqui. Peraí que eu vou aprender a gritar também. O pregador de hoje é um pregador fraco, pregador sem Bíblia, pregador que só sabe narrar uma história e mandar o povo gritar, e você dá lugar porque você é cheio mesmo, né? Você é cheio do poder, cheio do raio, o cara manda você dar lugar, você dá. Mas que ele não pregou não. E aí a gente ainda solta do bolso aí R$150, R$300, sai soltando, ainda tem que dar oferta para ouvir o camarada gritar. Vai ouvir seu marido gritar com você em casa, pelo amor de Deus. Vamos ouvir uma palavra de Deus, vamos ouvir as escrituras, vamos ouvir a mensagem de Deus, não vamos ser levados por qualquer vento de doutrina, o camarada pregar besteira, pega aí, meu irmão. Tá errado isso aí, eu tô aqui só por educação, mas que tá errado, tá errado. Porque você não é mais levado por qualquer vento de doutrina, porque você lê as escrituras. Então você tem que ser um leitor que lê a Bíblia. Em segundo lugar, a gente não lê a Bíblia porque a gente não ama a palavra. A gente não ama a palavra de Deus. Aí temos um grande problema, porque a palavra de Deus é uma carta de amor para seu povo. É uma carta de amor de Deus para nós. Se você não ama a palavra do seu Pai, que é seu Deus, duas coisas: ou você é um filho rebelde, ou você não é filho de seu Pai e não é um eleito de Deus. Porque quem é crente ama as escrituras. Se você não ama e é um rebelde, precisa aprender a amar. Precisa aprender a ler, precisa aprender a buscar, precisa aprender a pegar aqui alguns textos, ir para uns textos mais fáceis e começar a ler, começar a mastigar, começar a meditar todo dia e pegar o WhatsApp do pastor e ficar enchendo o saco dele todo santo dia sem: pastor, eu acabei de ler esse texto aqui, não sei, me diga, porque ele tem que lhe dizer mesmo que né? Sobrou para tu, Josivan. Você tem que amar a palavra de Deus. Ela é uma mensagem de Deus que você caiu no pecado, que Jesus veio lhe redimir e que Ele vai lhe dar uma nova vida nos céus. Hoje, irmãos, o nosso grande problema hoje, como leitor, como adorador, a pessoa que segue a Bíblia é a seguinte: é que a gente gosta mais de palco do que de púlpito. A gente gosta mais de ver um show, de ver um teatro, de ver, né, aquela coisa muito bonita, aquela coisa muito apresentada. Aquela coisa, mas a gente não gosta
palavra de Deus, a gente não gosta de Bíblia, a gente não gosta de estudo bíblico. Segundo, a gente prefere mais louvor do que amar a palavra. Tem gente que nem pregar prega. Ele passa uma hora cantando na hora da palavra. É a hora da palavra, ele canta. E a gente vê as pessoas sendo doutrinadas pela palavra. Porque em vez de ela dizer, eu creio, como a Bíblia diz, ela diz assim, ó, eu creio igual aquele louvor. Né? E muitos dos louvores que são cantados inspirados sem palavra. Porque até diz a gente tem que prestar atenção. Quando a gente canta, temos que cantar de acordo com as Escrituras. Em terceiro, é que a gente gosta mais de movimento do que de Bíblia. A gente gosta mais de barulho, de zoado, de oba-oba, do que da Bíblia. Porque a gente não ama a Bíblia. E em quarto, muitas das vezes a gente gosta mais de filosofia, ciência, do que Bíblia. Você pega um cabo aqui, expõe bem aqui uma narrativa, uma história grega, uma história que aconteceu, um testemunho. Né? A gente gosta mais dessa coisa do que da própria Bíblia. Nos cativa mais do que a própria Bíblia, porque a gente não ama a Bíblia. Então a palavra de Deus não pode de maneira nenhuma, a pregação bíblica não pode de maneira nenhuma ser trocada por cântico, por testemunho pessoal, por sabedoria humana, por conto da vitória, 10 passos para ser feliz, 10 passos para a vitória, não pode ser trocada. A palavra de Deus tem que ser pregada como está lá em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2 é o que tem que ser feito nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos. Abra aí para a gente ler. Coríntios capítulo 2 vai dizer: e eu, irmãos, quando fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Temos que pregar o tema da mensagem, temos que pregar o tema da Bíblia. E qual é o tema da Bíblia? O apóstolo Paulo está dizendo: é Jesus Cristo crucificado. Em Filipenses capítulo 3, já no finalzinho, ele vai dizer que ele é filho de Hebreu, da tribo de Benjamim, segundo a sua cultura, né, a sua educação. Ele era fariseu, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, mas tudo isso ele largou de mão somente para pregar Jesus Cristo crucificado. Então ele chega diante da igreja de Coríntios, ele vai dizer que é uma igreja muito filosófica, uma igreja que dá muito valor à sabedoria. O contexto diz que em cada esquina de Coríntios tinha um filósofo, mas Paulo chega pregando acerca de Jesus Cristo crucificado. O tema da mensagem era Jesus, a palavra que Paulo pregava era Jesus, o que Paulo trazia para a igreja era Jesus crucificado. E não o culto da vitória, não era o culto da vitória, era Jesus Cristo crucificado. Então, meu amado, nessa noite, se você não tinha o hábito de ler a Bíblia, quero convidar você a se arrepender, ter prazer em meditar na lei do Senhor. Salmo 1, abra aí. Salmo 1, versículo 2. Você vai ver o que diz. Mas o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Josué capítulo 1, versículo 8. 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
da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás de dia e de noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho, será bem sucedido. Salmo 119, 11. Volta para o Salmo. Vamos aprender a manusear essa espada aí, irmão. Salmo 119, 11. Tua palavra escondi no meu coração, para que eu não conseguisse pecar contra ti. Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 4,13, diz: aplica-te à leitura. Na mesma carta de Timóteo, Paulo vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus. Perceba, a Bíblia e o texto que acabamos de ler diz: eu escrevi as grandezas da minha lei. Deus é o autor, as grandezas de Deus é a mensagem, e nós somos o leitor que temos tomado essa palavra como coisa estranha. Mas entenda nessa noite que a Bíblia é Deus falando com você. A Bíblia é um livro religioso. Então, aos que gostam de ciências e querem aprender astrologia, vou dizer para você que Jesus é o sol da justiça e a estrela da manhã. Aos que gostam de botânica, eu quero dizer que Jesus é a videira verdadeira, né? Aos que gostam de zoologia, eu vou dizer que ele é o leão da tribo de Judá. Aos que gostam de política, eu quero dizer que ele é o rei, é a raiz de Davi. Quer ciência? A ciência é a Bíblia. E a mensagem é Jesus. Não tem outra. Amém? Amém. Então,